Galera, bem-vindo ao canal Química em 12. Hoje temos uma aula envolvendo exercícios de propriedades coligativas. E essa aula vai envolver exercícios de crioscopia e ebulioscopia. Pegou? Temos aqui as aulas postadas já explicando passo a passo esse assunto de modo qualitativo e quantitativo. Mas vamos praticar um pouco mais, né? Vamos ver as possibilidades. E aqui temos uma questãozinha, certo? Você pode acompanhar com a gente ali no slide, por exemplo, tá? Trazendo, ok, a seguinte pergunta. Vamos mudar o ponto de ebulição de uma solução, tá? E para quanto ele vai? Vamos ler a questão juntinhos? Aí ele fala assim, ó, uma solução é preparada pela dissolução de 3,42 gramas de sulfato de alumínio em 20 gramas de água no nosso solvente. Sabendo-se que a constante ebulioscópica da água é 0,52 graus Celsius e que a temperatura a nível do mar é 100 graus Celsius, a temperatura de ebulição da solução será, minha primeira pergunta para você, será um valor maior ou menor que 100? Porque daí, numa questão, você pode eliminar possibilidades, tá? Nós provocamos um aumento no ponto de ebulição do solvente pela adição de soluto não volátil. Então eu espero um valor maior do que 100. Isso vai depender do quê? Da molalidade, porque a constante, tá? Ela mostra então o aumento, certo? No ponto de ebulição da minha solução, do meu solvente, a cada molar de partículas. A cada molar de partículas. Então você vai acompanhar comigo, tá? Temos sulfato de alumínio com essa massa 3,42. Mas eu preciso de mols. Vamos na tabela periódica e lá pegamos as massas dos elementos e descobrimos que o sulfato de alumínio apresenta uma massa de 342 unidades. Se ele tem essa massa, então, eu posso falar que 342 unidades me leva a 1 mol. Ó, então, no caso, 1 mol desse sal, ele me leva aqui a 342 gramas. É a sua massa molar. Quantos mols, então, eu vou ter se eu estou mexendo com 3,42 gramas? Na tua cabecinha, tá calculado já, né? 100 vezes menos, temos então ali 0,01 mol. Francis, então já é isso? Não, não é isso, tá? Temos 0,01 mol. E é do meu soluto, isso aqui é do sulfato de alumínio. Olha só, isso é do sal. Eu não quero a quantidade do meu sal, eu quero de partículas. Esse sal libera quantos íons? Vem comigo, tá? O sulfato de alumínio, quando ele dissociar, ele vai liberar então aqui 2 alumínios, certo? 2 alumínios e 3 sulfatos. Ele libera um total de 5 partículas. Como você pode ver aqui, essa é a dissociação do sulfato de alumínio. Pegou? Legal, tá? Ele libera então ali 5 íons. Logo eu multiplico isso por 5. E eu vou chegar então aqui a 0,05 mol de partículas, certo? 0,05 mol de partículas. Mas ainda não me serve. Eu preciso de molalidade, molar de partículas, tá? Lembrando o que é molar. Molar, então, é mol de soluto, ok? Por quilo do meu solvente. Mol de partículas por quilo do meu solvente. Esse 0,05, tá? Esse 0,05 mol de partículas, ele se encontra em que massa de solvente? Acompanhe. 20 gramas, não é isso? 20 gramas de água. No caso, em quilo, quanto me dá isso, tá? Calculou? 0,02 quilo de água. Temos esse número de mols, perfeito, em 0,02 quilo de solvente. Não me serve, eu quero em 1. Vamos lá, vamos lá. Então, quantos mols eu vou ter em 1 quilo de solvente? Bom, pessoal, aí aqui eu consigo molalidade. Quantas vezes mais eu tenho então aqui? 50, perfeito? 50 vezes mais. Então eu vou ter 50 vezes mais partículas, certo? Esse aumento então aqui de 50 vezes, certo? Vai gerar esse aumento também de 50 vezes no número de partículas. Teremos então, e aí, calculou? Você vai ter 2,5 mol de partículas. Olha só. 2,5 mol. Mas, Francis, está em 1 quilo. É verdade. Então, 2,5 molar de partículas. Legal, eu tenho a molalidade e não é absoluto. É de partículas na minha solução. E isso é que vai me fazer, então, descobrir a variação no ponto, ok, ali de ebulição da minha solução. Legal. Vamos trazer ele para cá?
A constante ser 0,52 graus Celsius indica pra gente, tá? Que 1 molau de partículas, olha só, 1 molau provoca uma variação de 0,52 graus Celsius. Essa variação é na ebulição. Só que eu tenho 2,5 molau, não 1, eu tenho 2,5 molau. E aí, qual vai ser a variação em graus Celsius? Eu não estou descobrindo o ponto de ebulição, eu estou descobrindo a variação em graus Celsius, tá? E aí, pensa, quanto é que vai dar? Galera, essa variação então aqui vai ser de 1,3 graus Celsius. O que é isso? É o quanto variou. Mas eu te pergunto, é o quanto aumentou ou quanto diminuiu o ponto de ebulição? Bom, se eu provoquei um aumento no ponto de ebulição, eu vou somar isso a 100 graus Celsius. Teremos um novo ponto de ebulição de 101,3 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição da minha solução. Está aqui o aumento de 1,3 e um novo ponto de ebulição. Pronto, uma questão super envolvente aqui, né? De ebulioscopia, partimos lá da massa do soluto, da massa do solvente, chegamos em molalidade de partículas e descobrimos essa variação e, inclusive, um novo ponto de ebulição. Vamos lá, tem outra questão que eu quero te mostrar. Acompanha. Galerinha, essa agora é uma questão envolvendo crioscopia, tá? Vamos ler juntos? Acompanhe. Uma solução é preparada pela dissolução de 1 grama de etileno glicol. Esse cara é um álcool, tá, pessoal? Importante, né? Um álcool. Isso já vai importar mais pra gente. Em 200 gramas de água, que é o nosso solvente. Sabendo-se que a constante criométrica da água é 1,86 graus Celsius, a temperatura de congelamento da água é 0 a nível do mar, né? Então, qual é a temperatura de congelamento da solução em graus Celsius? Bom, pessoal, então nós temos aqui o seguinte, os dados que a questão nos trouxe, tá? Lembrando que o ponto de fusão da água purinha, purinha, purinha a nível do mar, ela é 0. E ela quer o quê? Essa questão não quer a variação, ela quer, na verdade, o ponto de congelamento, o ponto de fusão da solução. Ótimo, tá? Você acha que vai ser um valor maior ou vai ser um valor menor do que está aqui? Bom, galera, nós provocamos um abaixamento no ponto de fusão quando colocamos um soluto ali dentro, tá? E a constante mostra isso, vai rolar um abaixamento de 1,86 graus Celsius, esse é o significado da constante. De novo, vai rolar um abaixamento de 1,86 graus Celsius a cada molau de partículas que eu tiver ali dentro, molau de partículas. Eu espero um valor menor. Então, se eu olhar para o exercício, tem duas afirmativas que eu posso descartar. Concorda comigo? Eu vou descartar então ali C e D, porque são valores maiores que 0. Importante isso, porque você pode talvez eliminar numa questão no teu vestibular, né, 4 afirmativas e sobrar só aquela que é a única coerente. Já pensou? Você nem resolve. Você mata a questão que você sabe o assunto. Você sabe, né? Em 2 minutos você aprendeu aqui comigo. Olha só. Então, vai rolar um abaixamento. Ou é A, ou é B, ou é E. Mas eu dependo da molalidade da minha solução, tá? Vem comigo. Molalidade é mol do soluto por quilo do meu solvente. O meu soluto, ele tem uma massa que eu vejo, né, usando a tabela periódica de 62 unidades. A sua massa molecular é 62 unidades. Significa, 1 mol de etileno glicol está para 62 gramas. Então, acompanhe. 1 mol do meu álcool, etileno glicol, ele está para 62 gramas. Só que a gente não tem 62 gramas. Temos míseros, né, ou melhor, 1 grama. Então, quantos mols eu vou ter aqui em 1 grama? Teremos, então, 1 sobre 62. Numa conta rápida, 1 sobre 62, eu vou ter 0,016 mol. Franz, fechou? Não, não fechou. Porque eu tenho aqui mol e não molau, tá? Mas agora me veio uma pergunta. Será que eu tenho mol de partículas ou apenas mol do meu soluto? Eu tenho os dois. Sabe por quê? Porque esse álcool, que eu falei que isso ia importar, esse álcool, como todo álcool, não dissocia em água, certo? Né? Ele não ioniza. Logo, você não vai ter isso replicando, né? Gerando mais partículas. Então, ok? Uma molécula desse álcool é uma partícula. Perfeito? 0,016 mol desse álcool é 0,016 mol de partículas. Pronto, não multiplica isso por nada, mantém assim, tá? Agora, esse 0,016 mol, ele está em uma certa massa de água, né? Massa de solvente, que eu quero molalidade. Isso está em 200 gramas. Isso em quilo é
0,2 kg. Então temos 0,016 mol em 0,2 kg. Não me serve, eu preciso disso em 1 kg. Então, quantos mols eu terei a cada 1 kg do meu solvente? Não esqueça que isso aqui é a massa do teu solvente. Se eu sei em 1 kg, eu sei quantos molar eu tenho. 5 vezes mais, e eu vou ter 0,08. 0,08 agora eu posso chamar de molar. E inclusive molar de partículas, porque esse álcool, como todo álcool, ele não dissocia. 0,08 molar. Então de massa de soluto eu converti esse figurinha para mols de soluto, que também é mol de partícula, e agora eu vou ter aqui molar. Muito bem, lembra bem o que é a constante? A constante indica pra gente o seguinte, tá? Que para variar 1,86 graus Celsius, eu preciso de 1 molar de partículas. A gente não tem 1 molar, mas temos 0,08. Então, quantos graus Celsius você vai ter em 0,08 molar? Muito bem. Galera, é essa concentração que vai me dar a variação, então, aqui no ponto de fusão, tá? No ponto de fusão. Multiplicando, teremos então aqui 0,15 graus Celsius. Pronto, né? Aí você pensa, letrinha C, 0,15 graus Celsius. Não, a questão ela não quer a variação, ela quer o novo ponto de fusão, tá? Eu fiz um abaixamento no ponto de fusão, certo? E esse abaixamento, ele equivale a 0,15. Como era 0 Celsius a fusão, eu baixei 0,15, então eu vou ter menos 0,15 graus Celsius. Eu já esperava um valor negativo, mas agora eu tenho certeza do valor. E aí, legal, né? Uma questão super bacana, super completa de crioscopia. E essa foi uma aula de exercícios de coligativas. Pra você pegar mais base, pegar então aí mais cancha nesse assunto, que é um assunto super importante, exigido nos melhores vestibulares do Brasil. E o Química em 12 está aqui para te auxiliar da melhor maneira possível e em 12 minutos você aprende assuntos como esse. Você fala assim, é impossível, Francis. Agora é possível, ok? Eu te espero para mais aulas e a gente deixar a química mais fácil, certo? A cada dia. Não esqueça, no Spotify a gente também está lá. Acesse, curta, ok? E aprenda essa matéria maravilhosa. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.